Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Travassos, eu sou jornalista, fundadora da agência Prosa Press e mais uma vez é um prazer estar aqui no estúdio Febraban Tech 2025, nesse que é o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro. Eu, agora, a gente tem mais um papo que é super interessante. O tema da nossa conversa agora é a primeira pesquisa de educação corporativa da Febraban Educação. E olha, a gente tem falado tanto desses avanços tecnológicos aqui e a gente, como profissional de qualquer área, né? Eu sei que tem muita gente aqui do mundo financeiro, mas de qualquer área a gente fica se colocando em perspectiva e pensando, cara, como é que eu vou fazer para me atualizar sobre tudo isso? E a gente vai conhecer exatamente os insights do estudo e o impacto das novas jornadas de aprendizagem no mercado. Para conversar com a gente sobre isso, a gente tem aqui a Fernanda Aroni Hatanaka, ela é gerente de certificações e soluções educacionais da Febraban Educação, e o Luiz Barosa, que é sócio da Deloitte na área de capital humano. Gente, muito obrigada aqui pela visita ao nosso estúdio, pelo tempo de vocês e pelo papo, que eu já sei que vai ser ótimo. Muito bom estar aqui com você, prazer. Antes da gente começar o papo, eu queria aproveitar e apresentar um pouquinho mais a experiência dos dois. Então, vou começar pela Fernanda. A Fernanda é psicóloga, com pós-graduação em psicologia social e mestrado em desenvolvimento de carreira. Ela tem 20 anos de experiência em grandes empresas como Incor, Panco, Itaú Unibanco, Febraban Educação, agora. A Fernanda atua no mercado financeiro desde 2008, trabalhando em projetos de desenvolvimento de líderes, inovação, diversidade e inclusão. O Luiz tem mais de 25 anos de experiência no mercado de consultoria. Na Deloitte, lidera projetos de transformação de negócios no setor de recursos humanos e futuro do trabalho, sempre pensando em soluções para a transformação da força de trabalho. Pois é, exatamente. Futuro é agora, né, gente? É hoje. Então, Fernanda, para a gente começar, o que levou a Febraban Educação a realizar essa pesquisa, essa primeira pesquisa de educação corporativa? É uma pesquisa feita, encomendada pela Febraban. Educação. Exatamente, Patrícia. Eu acho que você trouxe o principal incômodo que todo mundo que está aqui na feira e fora daqui tem. Como é que vai ser esse futuro para mim? Que habilidades são essas? Como é que eu me posiciono como profissional? E como a IA, de forma acelerada, que é o principal tema aqui do Febraban Tech, vai conviver cada vez mais com a gente? Então, diante desses incômodos, a gente pensou, como um instituto de educação, como um lugar que gera aprendizado, como é que será que a gente pode escutar mais dos nossos associados, num diagnóstico mais ampliado, e entender como é que eles estão impactando cada um deles dentro de casa, as universidades corporativas e os profissionais com os quais eles atuam? E esse estudo acabou de sair, né? Exatamente, ele é inédito, não existe nenhuma pesquisa como essa feita no setor financeiro, existem outras pesquisas de educação de forma mais ampla, só que como o nosso setor pulsa muito e impulsiona a economia do país como um todo, a gente falou, vamos fazer um recorte para entender como é que essas tendências, ambições e até dores estão aparecendo aqui dentro? Foi assim que convidamos Deloitte e juntos colocamos mão na massa e começamos a planejar o estudo, entender que perspectivas que a gente gostaria de trazer e como que a gente queria entender como é que esse setor tem se organizado. Para quê? Para qualificar os profissionais que estão dentro de casa, para trazer gente também para dentro e para, de fato, impulsionar as mudanças que estão acontecendo. Bom, aí entra o know-how da Deloitte e conta pra gente como é que aconteceu essa pesquisa, Luiz. Isso, a gente começou a conversar com a Febraban em relação a todo esse cenário, de fato, que o setor financeiro vem enfrentando e talvez, dentre todos os segmentos, o setor financeiro é um setor pressionado por esses fatores de transformação. O setor brasileiro financeiro, ele de fato também é um setor muito avançado, é uma indústria muito avançada, que conseguiu coisas que o mundo inteiro olha para a gente, por exemplo, como a gente está Pix. na vitrine, né? É um Exatamente. orgulho, né, pensar nisso, porque tantos produtos e serviços que são lançados aqui e que viram cases de sucesso no mundo todo. Até porque a gente tem uma população desse tamanho, a gente tem um público muito exigente também. E se a gente parar para pensar na trajetória dos bancos nos últimos 10 ou 20 anos, em que a gente ia para a agência bancária para pagar um boleto, e hoje o que está sendo feito com inteligência artificial, né, das operações autônomas, que eu já estou entendida que já estão acontecendo no momento. Então, poxa, como é que esse profissional que está dentro do banco consegue se atualizar na velocidade que a tecnologia exige? É exatamente esse cenário que nos instigou, junto com a Febraban, a entender o comportamento da força de trabalho.
como os bancos, como as instituições financeiras estão trabalhando essa força de trabalho para que alcancem esse cenário de transformação. Então isso por si já era um mote instigante, que a gente entendia que tinha muitas questões para serem levantadas, entendidas, e ajudar os bancos e instituições financeiras a evoluir. E aí quem faz parte desse estudo? Qual é o universo? Nós convidamos bancos e instituições financeiras, cooperativas de crédito, inclusive, para que participassem do Brasil todo. Então foi uma pesquisa que geograficamente ela conseguiu atingir de norte a sul do país. Então saímos um pouco do perímetro da Faria Lima, também para entender outras realidades, porque o Brasil, como você mencionou, é um país continental que tem diferentes realidades, diferentes demandas, diferentes situações que colocam o nosso setor com grandes desafios. Eu acho que aqui tem uma coisa interessante, que foi a gente olhar para, mais do que nos últimos 10 anos, se a gente pensar nos últimos 5, se a gente diminuir o recorte, Patrícia, o que aconteceu em 2020? Todo mundo foi para casa e, de repente, vários setores tiveram N dificuldades de se alavancar. O setor financeiro, de alguma forma, já vinha há anos se preparando e o digital teve um boom. Hoje a gente pode olhar aqui, de cada 10 operações, 8 são feitas aonde? Na palma da sua mão. Em educação não foi diferente. O que a gente viveu dentro da Febraban Educação? A gente tinha aulas presenciais, a maioria do nosso portfólio era entregue ao vivo, dentro de uma sala de aula. E, de repente, de um mês para o outro, a gente teve que fazer uma grande virada e entender como é que essas pessoas estão aprendendo. E aí, o que a gente quis ampliar agora? A gente quis entender como é que cooperativas, como é que grandes bancos, como é que bancos públicos e digitais, a gente tentou olhar para esses 4 nichos que são diferentes, mas que no fim do dia tem pessoas dentro deles e tem culturas que talvez sejam um pouquinho diferentes, mas que querem acessar aprendizado e se atualizar com muita velocidade. Para a gente, na prática, a gente percebeu que pós-pandemia a gente teve uma corrida avassaladora das pessoas para buscar mais conhecimentos, se certificar, se atualizar. De repente isso estabilizou um pouco e agora está no momento de como é que eu quero consumir o conteúdo frente a um dia lotado, a uma agenda cheia. Eu lembro que essa era uma provocação a mais. Como é que você, Patrícia, por exemplo, consome conteúdo hoje em dia? E além de consumir conteúdo, como é que você repassa isso? Como é que você faz isso gerar aprendizado para você e para quem está no seu entorno? Nossa, é muito legal de parar para pensar, para a gente observar a nossa rotina mesmo e o tempo que a gente gasta com cada coisa, né? Com cada aprendizado, com a curiosidade, com as novas tecnologias, de experimentar ferramentas novas, né? O tempo que a gente dedica a cada coisa, desde a leitura do jornal, seja lá como ele for, né? Físico, digital, ou como é que você se informa hoje, né? Pelas redes sociais primeiro, pela newsletter que você recebe, o que você faz com esse conteúdo que hoje tem tantas visões diferentes, né? Enfim. Acho que o número superlativo que me chamou muita atenção quando eu vi ele consolidado, essa pesquisa ela abrange 485 mil profissionais dos bancos. Olha. Então, quase 500 mil de pessoas aí foram alvo, passaram, né, pelos nossos dados. Que aí. Legal. E de fato, eu acho que isso mostra a importância desse estudo de ajudar, inclusive, o setor a entender os caminhos possíveis para diminuir o impacto das novas tecnologias. Ou potencializá-los, Exato. né? Que eu acho importantíssimo. Então me conta, tem algum insight, Fernanda, que te chame mais atenção, que você fale, nossa, isso é muito legal que a gente concluiu a partir dessa pesquisa? Olha, eu acho que tiveram coisas curiosas na trajetória da pesquisa, que vão desde como os líderes têm buscado cada vez mais entender como é que se conecta a cultura de um lugar. Então eu diria que quando a gente viu aqui o painel dos CEOs logo na abertura, ficou muito claro que cada um deles estava muito preocupado em como eu faço essas pessoas quererem pertencer e estar aqui junto comigo. Eu acho que nunca na história a gente viu bancos de diferentes lugares dizerem eu tenho perdido profissionais por escolha própria. Eles escolhem ou não estar aqui. Talvez essa história era muito diferente lá atrás. Inclusive quando a gente olha para bancos públicos, que tradicionalmente você entra para fazer uma carreira de 30 anos. Então existe uma dor no mercado que começa a ser, poxa, eu profissional tenho entendido que lugar é esse, o quanto eu me identifico com esse lugar. Eu acho que esse é um achado. Um segundo achado bem diferente foi, tem alguns bancos que têm olhado cada vez mais para a área de educação como uma área que está ali para fazer consultoria e me dizer
e nortear como é que eu tateio e construo essa estratégia. E que muitas vezes o orçamento não está mais nem em educação, está na mão de cada negócio, que foi uma fala também do CEO. Não está mais em tecnologia, não está mais em educação, mas está em quem? Está colocando na mesa a relação com o cliente, a centralidade, o olhar para quais as escolhas que eu estou fazendo dele. Acho que esses 2 achados me chamaram muita atenção. E tem um pedaço de metodologia também, né, Barosa? Quer comentar? Que é bem divertido de entender como é que o aprendizado está acontecendo. A maneira de se entregar conteúdo, obviamente, ela também mudou. Ela está sincronizada com a vida das pessoas. Então, a gente conseguiu descobrir que os bancos já estão falando, por exemplo, em tiktokização do conteúdo e do entretenimento, que é uma maneira de engajar. Eventualmente, podcasts que você pode consumir em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso está embarcado em 2 grandes tendências que a gente encontrou na pesquisa. A primeira delas é o que a gente chama de lifelong learning. O aprendizado no fluxo do trabalho, no fluxo da vida, aprendizagem contínua. Eu estou aprendendo e usufruindo desse conhecimento. Ou eu preciso desse conhecimento e consumo ele à medida que eu preciso. E o segundo deles, também muito em linha com os consumidores do banco, que é a hiperpersonalização. Eu tenho preferências individuais, eu tenho segmentos dentro do meu grupo de colaboradores que compartilham preferências. Então, eu entrego o conteúdo para aquela preferência, para aquela necessidade, no momento que eles precisam. Então, a segmentação, a clusterização desse público-alvo já é algo que os bancos estão trabalhando, ainda num sentido mais segmentos tradicionais, como níveis hierárquicos ou geografia, mas avançando. E a aprendizagem no fluxo do trabalho é uma realidade hoje para quase 80% dos bancos. Então, de uma maneira ou outra, eles já estão trabalhando com este conceito porque perceberam que o treinamento pontual, uma vez ao ano ou na sala de aula, não funciona mais. Não atende a necessidade da agilidade. Eu acho o aprendizado que tem um olhar contínuo. do social mesmo. Como é que se dá um aprendizado social? Inclusive, foi uma discussão que a gente teve mais cedo. Ele se dá no dia a dia. Como você falou, quando você acorda, como é que você consome se atualizar? Como é que talvez você troca com uma amiga sobre uma necessidade que você está tendo de, olha, não sei usar a plataforma tal, como é que eu faço para criar imagens, que tem sido o desafio do momento? Como é que eu faço para criar uma ferramenta que facilita e otimiza meu trabalho? Então, como é que eles fomentam o que os bancos têm chamado, e o mercado de forma geral, de cultura do aprendizado? Mais do que uma sala de aula, que muitas vezes, tradicionalmente, virou, lá atrás, um lugar meio chato, da prova. Que lembrança que você tem da sua infância, Patrícia? É verdade. Não, e da minha infância e da infância da minha filha, que tem 10 anos e que segue ainda aprendendo da mesma maneira, né? Agora, quando sai de lá, tem acesso ao iPad e tem um universo de referências muito maior do que eu tinha na idade dela, e é muito interessante, e ainda é medida com as mesmas avaliações, a mesma prova, o mesmo jeitinho, né? Eu acho que uma provocação grande que a gente trocou aí eu tenho também uma filha na mesma idade, e o método que a escola dela usa está muito casado com você tem que fazer a curadoria do que você recebe. Porque pensa sua filha, quando ela mexe no iPad, o que será que é importante? Ela saber se é fake, ela saber se é real. Porque dado a gente tem uma relevância altíssima hoje. Ao contrário da gente lá atrás, você ia na escola e você não tinha acesso, você tem muito acesso. Como é que eu consigo filtrar? Então, aí a gente já entra nas competências de... Que competências são essas que o mercado tem pedido cada vez mais? Era exatamente isso que eu ia perguntar. E o que o mercado tem pedido e o que ainda está em falta, né, nessa população aí, nos 485 mil profissionais, né? Ou nesse universo de profissionais e em todos os profissionais, porque a gente está correndo atrás de aprender, né? Eu vou contar um pouquinho do que tem e Barosa conta do futuro. Tá. A gente está em torno de uns 400, gente. Aqui a gente se animou tanto hoje que a gente já chegou quase nos 485, mas foram em torno de uns 400. Mas gente, 400 mil, 485, tá quase igual. Bem, quase a mesma coisa. É muito dado. É muita gente impactada, não é? É um mercado isso só é possível mobiliza. Porque provavelmente você usou inteligência artificial também, né? Para coletar, para analisar esses dados. Exato. Usamos um pouco de inteligência artificial para consolidar os dados, para conseguir consolidar os achados. Né? Porque imagina você pegar 400 mil informações e consolidar ali uma, quer dizer, então a tecnologia está embarcada também na pesquisa. E a própria IA para nos ajudar a consolidar e criar os insights.
de fato a gente utilizou. E aí as competências? E ligado a isso, as competências que apareceram como mais críticas é o olhar de análise crítica. Então, como é que eu olho para várias informações diferentes, que ferramentas diferentes de inteligência artificial podem me disponibilizar e consigo filtrar o que faz sentido e o que não faz, o que é verdadeiro e o que não é. Como é que eu trabalho cada vez mais um profissional que consegue construir vários cenários possíveis para a gente fazer a melhor escolha, junto com as ferramentas que podem nos ajudar nessa hora também. E como é que eu ativo uma coisa que eu digo que ela é inata do ser humano, mas a gente vai perdendo ao longo da vida, que é a criatividade. Talvez a curiosidade também, né? Exatamente. Assim como aprender tem que ser cada vez, e pode ser cada vez mais divertido, criar é uma coisa que a gente nasce com ela. Se você lembrar da sua filha lá com 2, 1, 3 anos, você lembra das coisas que ela inventava, que ela criava? Essa capacidade alimenta da melhor forma a IA para a gente conseguir avançar nos processos que a gente quiser. Se a gente não resgata isso do ser humano, a gente continua fazendo do mesmo jeito e não tendo senso crítico até para conversar com a própria IA. Vamos pensar que os modelos que os bancos têm apresentado como os mais inovadores são todos conversacionais, não são? São um pouco disso que a gente está fazendo aqui, não são? Exato, total. Eu brinco que a tecnologia que a gente descobriu de mais nova é a mais ancestral, que é a roda de conversa. Exato. Até com a IA a gente conversa. A gente estava num talk agora de uma pessoa que tem há meses conversado com uma IA. Ela falou assim, gente, eu me sinto mais à vontade do que com a minha terapeuta, porque realmente a IA não me julga. É um dos usos da IA provável. É o primeiro uso mais frequente. Eu fiquei impressionada com esse relatório. Imagina as pessoas, vocês que estão nos ouvindo, as pessoas usam, em primeiro lugar, a IA, sabe para quê? Para fazer terapia. Exatamente. Porque a IA não julga. A IA não vai... É um bom ouvinte. Né? É um bom ouvinte, exatamente. Eu fiquei muito impressionada porque isso reflete demais como é que está a nossa sociedade. As pessoas fechadas em si e trocando menos, assim, de perto, né? E que é tão importante, é tão bacana isso. Isso me preocupou. A pesquisa trouxe um pouco disso, Patrícia, porque esse modelo de aprendizagem novo, ele pressupõe o protagonismo das pessoas. Só que também pressupõe o que a gente percebeu com a pesquisa e com as conversas com as instituições, é que isso só funciona se você tiver um bom guia. Alguém para ajudar com a curadoria, alguém para te guiar naquilo que é importante naquele momento. Então, juntando os pontos, né, o Long Life Learning com o protagonismo das pessoas, a gente entende que tem um elo de ligação aí que é a liderança. A liderança tem um papel preponderante, então é um recado claro para os líderes dessas organizações. Olhem para suas equipes, ajudem eles a se desenvolver de maneira contínua. Entendam que esse processo é um processo que vai fazer parte do dia a dia. Então, uma responsabilidade grande e que ainda não é uma realidade, talvez, né? Então, porque os líderes estão também entendendo o lugar deles agora nesse novo contexto, né? E eu acho que até entendendo o que é experimentar. Eu acho que isso a gente perdeu também, de alguma forma. Ao longo do tempo, a gente tem uma cultura que é muito focada em comando e controle, de alguma forma. Então, você chegou na organização, pensa, era industrial, você tinha hora para chegar, para sair, você tem a entrega para fazer exatamente daquele jeito. E o que a gente tem descoberto com a IA? Que você erra, não erra? Ela também erra. E se você não fizer o prompt exato, talvez não venha a resposta que você espera. Talvez não existe o prompt exato. Existe você ir conversando e construindo, porque ela depende de duas coisas principais, que talvez a liderança tenha que olhar mais. Qual é o contexto e qual é o repertório? E muitas vezes a gente vai muito focado na tarefa e na entrega específica. E esquece que existe um momento como esse, de entender mais, de vamos contextualizar para quem está ali junto com você, por que vocês querem experimentar essas ferramentas? Então, vou dizer na minha equipe, um dos testes que a gente tem feito é muito com um olhar de criação de imagem e de vídeo. E o que a gente fez? Foi pesquisar no mercado mesmo, quais que tem? Por onde a gente vai começar a testar? Por que a gente vai começar a testar? Faça perguntas. Eu acho que esse é um lugar que a gente cada vez mais precisa exercitar e retomar também. E essa história de ampliar repertório é muito importante, né? Porque trabalhando com criação, muitas vezes a gente tem ideias totalmente fora do contexto. Às vezes você está no escritório, você não tem a ideia daquilo que você está procurando, né? Agora tá bom, então vou dar uma saída, vou dar uma volta. Aí no meio da rua você tem um insight. Exato. Porque de alguma maneira, sei lá, cruzou com alguém, encontrou uma pessoa, te contou uma história, né? Viu uma
cena diferente, fora da sua rotina, aquilo te refresca, né? Oxigena a sua criatividade, né? Interessante. E o que fica de sugestão para, por exemplo, as instituições financeiras na qualificação das equipes? Vocês têm, ficou alguma conclusão da pesquisa e orientação nesse sentido? Bom, as temáticas tradicionais do momento, elas são uma realidade. Então, obviamente, tecnologia, cibersegurança, as temáticas relacionadas a certificações obrigatórias num ambiente regulado, mas também as certificações de distinção, aquelas opcionais, continuam fazendo parte do dia a dia. Agora, como a Fernanda falou, as habilidades inatamente humanas, que são essas que vão fazer, porque a tecnologia vai estar disponível para todo mundo. Com mais acuracidade ou menos, mas ela vai estar disponível. O que vai diferenciar, o que vai ser vantagem competitiva, vão ser exatamente as habilidades humanas. Aquilo que vai diferenciar. Se relaciona com a tecnologia. Então, é a criatividade, é a possibilidade de perceber essas nuances que a tecnologia não percebe. São habilidades que só o ser humano ainda é capaz de propiciar. Então, também isso pode ser treinado, também isso pode ser ensinado. Né? Ou precisa ser destacado, né? A gente aprender a valorizar as nossas próprias habilidades, que são só humanas, né? E talvez resgatar essas conexões. E eu acho que, somado a isso que o Barosa trouxe, tem um dado que chamou muito a nossa atenção, que foi, prioritariamente para os bancos, o foco deles em treinamento é a liderança. Agora eu fiz a conexão até pensando no que você trouxe. Para além das equipes, então assim, vamos olhar para as equipes, mas talvez as instituições estão dizendo assim, vamos dar um passo antes? Vamos olhar para como esse líder se reposiciona nesse cenário para que ele consiga fazer melhores conexões com essas equipes que estão, sim, se certificando, se qualificando. Muitas vezes você tem times que estão avidamente buscando conhecimento, mas que muitas vezes não estão conseguindo essa conexão com o líder para guiar. Tanto estratégia como a operação tem que acontecer ali na ponta. E a gente tem visto um investimento bem alto, considerado especialmente na média liderança. Então, assim, lá em cima eu tenho buscado cada vez mais alinhamento. A hora que eu alinho, como é que eu garanto que isso vai cascatear? Além de olhar aqui para a ponta e para a operação, é o meio, a liderança média, que foi o número 1 no ranking que a gente fez ali de 3 temas prioritários. Seguido dele vem a agenda ESG, que eu acho que também foi um tema muito forte aqui do evento. Sim. E que os bancos têm mostrado uma preocupação altíssima. Ele tinha 74%, né, de prioridade nos bancos. E em terceiro lugar, a IA, que não tem como sair da agenda nesse momento. Então, primeiro lugar, liderança, segundo lugar, ESG e terceiro, IA. Isso. Olha, que interessante. Né? Eu achei que a IA tivesse em primeiro. Mas a liderança é fundamental. A gente tem visto que com toda a tecnologia, e aí, tanto a área de sustentabilidade quanto a área de IA, elas agora são transversais. Não é o departamento de tecnologia que vai cuidar disso. Não é só o departamento de recursos humanos que vai falar de ESG. É a empresa inteira que tem que assumir uma postura ligada à sustentabilidade, à responsabilidade social, responsabilidade ambiental e aprender a tirar o melhor proveito das tecnologias, né? Exatamente. E os RHs? Aí eu também queria saber se tem alguma conclusão que a gente possa dar de recado exatamente para os RHs. Eu acho que tem uma questão que a gente escutou muito também e a gente procurou também entender os investimentos que são feitos, o orçamento para ações de aprendizagem e desenvolvimento. E o que a gente escutou é que a demanda é fazer mais com menos. Os investimentos estão adequados, né? Eles tiveram um crescimento nos últimos 5 anos. Crescimento de investimento em educação. Em educação. Porém, a demanda agora é a gente trazer mais eficiência para esse processo e se utilizar cada vez mais de tecnologia para alavancar essas ações. Para escalar também, né? Para escalar. Então, aí eu vejo uma missão dos RHs de incorporar a tecnologia também nessa jornada. E aí existe um campo de desenvolvimento das instituições. Incorporar cada vez mais as novas tecnologias para entregar um conteúdo mais ágil, melhor, mais adequado, mais personalizado. Mais prático, eu diria. Todos eles têm a mesma resposta quando se pergunta o que você espera de um conteúdo de educação e aprendizagem. Eu espero que eu consiga usar ele no meu dia a dia para o agora.
Então é quase como se a Patrícia dissesse assim, olha, agora, Fê, eu preciso transformar esse conteúdo em outro formato. O aprendizado que eu quero agora é como transformar esse vídeo num podcast. Estou simplificando aqui. Sim, claro. Mas a resposta tem sido cada vez mais de vamos fragmentar, ir para o microlearning, para o pedacinho menor, mas que seja aplicado para o que eu preciso naquele momento. Você sabe que, traçando um paralelo para a educação infantil, até eu fiz um documentário recentemente sobre a educação do futuro. E aí era exatamente pensando, né? Puxa, como é que a gente educa nossos filhos para um futuro que a gente é tão incerto, né? A gente não sabe para onde ele está indo. Como é que a gente engaja essas crianças no conhecimento para reduzir evasão escolar, para aumentar a qualidade do aprendizado? E uma das coisas que surgiram é que a escola, historicamente, ela era isolada dos problemas da sociedade, do entorno. Então, tinha aquele muro alto, né? Escolas com muros e cercas altas. Criança não sai, problema não entra. Exato. E as escolas públicas, principalmente, só conseguiam engajar os seus alunos no aprendizado quando eles traziam os problemas reais que as famílias daqueles alunos sofriam no dia a dia, para eles tentarem investigar soluções e aí pesquisar, e com ciências, com biologia, com português, e pesquisar, mas nessa busca de um problema. Então, essa educação baseada em problema também é muito importante, porque se a gente trouxer os problemas que os profissionais estão enfrentando no dia a dia, a gente pode realmente reduzir esse aprendizado para que eles possam aplicar direto e solucionar, né? Vai presença de aquele aprendizado tem que ser significativo para aquela comunidade, né? Ele não pode ser apartado. Então a empresa não tem que dizer, entra na sala para aprender Excel. Quem daqui já não fez um curso de Excel em algum momento da vida? Outro dia a gente estava falando sobre isso. Hoje você pode falar com um chat qualquer, entender como é que é o problema que você tem específico e resolver aquele problema para a sua empresa e para o seu lugar. E ele vai criar a tabela para você, ele vai criar a tabela. Inteligente. Bem como se a gente fala de educação financeira, que é um tema bem importante para a gente como Febraban. As atuações que a gente já teve aqui dentro, por exemplo, do Febraban Educação, foram muito olhando com esse olhar que você trouxe de a comunidade ribeirinha, como é que ela precisa receber educação financeira? Que dificuldade que você tem nesse lugar? Exato. Quem está aqui em São Paulo, de repente, na região tal? Quem está no sul, na catástrofe que a gente teve ali no sul? Teve um exemplo muito claro aqui de os bancos investiram em aplicativos naquele momento para serem a solução mais rápida de chegar, de repente, ao benefício. E descobriram o quê? Que a solução mais rápida para aquele momento, daquela catástrofe que a gente viveu recentemente, eram dinheiro em espécie, que a gente talvez nem imaginaria a gente não usa mais. Que literalmente a gente não usa, mas é o que você falou, talvez a educação baseada no problema é o que eles estão vivendo agora, o que será que é viável? Porque às vezes eu tenho respostas que não são a dor que meu cliente está vivendo. Como é que eu traduzo melhor ela, ao invés de entender que a resposta sempre está no que eu faço tradicionalmente, né? E aí, agora, tem práticas, só para complementar, tem umas práticas que a gente escutou muito interessantes, exatamente por essa desconexão entre o nosso sistema de educação e a realidade das pessoas hoje no mercado de trabalho. E as empresas, não só os bancos, mas os bancos principalmente, porque estão nesse cenário, começaram a ocupar um espaço. Então, alguns deles estão criando, por exemplo, universidades, estão financiando universidades, utilizando métodos de trabalho, de aprendizagem em cima de problemas reais, que vão ser vistos lá depois de alguns anos do profissional formado no dia a dia, e fomentando um mercado de trabalho, fomentando profissionais já capacitados para atender uma demanda futura. Assim como as demandas por habilidades de tecnologia, que alguns bancos optaram por capacitar as pessoas de uma maneira mais massiva para criar um inventário, para criar um estoque de habilidades ali, e ele vai se utilizando à medida que ele tem a necessidade. Então, é um exemplo de ocupação de um gap aí que vai ajudar muito no futuro dessa força de trabalho, nesse modelo que a gente chama de futuro de trabalho, né? Nessas novas demandas. E aí, Fernanda, queria até fazer um exercício aqui de futurologia com você, e para além até dos dados, ou utilizando esses dados da pesquisa, mas qual é a grande visão da Febraban sobre a evolução da aprendizagem no setor nos próximos anos? Eu acho que o grande desafio que a gente vê é a gente conseguir constituir cada vez mais um hub, uma rede que de fato entenda o problema e pense em resposta junto. Então talvez eu não tenha uma resposta de olha, o mais certeiro é ir por aqui ou por ali. Mas o que eu tenho aprendido de mais certeiro dos trabalhos que a gente tem desenvolvido é vamos conectar atores diferentes e criar uma comunidade que possa pensar junto.
porque talvez seja esse lugar do pensar junto que ativa a nossa criatividade e ativa a gente a pensar que cenários eu posso construir. O que a gente tem percebido de fato, a gente vive num ambiente regulatório, então cada vez mais a gente sempre vai seguir atento ao regulatório, mas junto com isso eu posso ter outras formas de conectar o problema real e trazer ele para essas pessoas pensarem em soluções. Eu acho que nosso Vocês têm uma plataforma de aprendizagem que atenda ao setor financeiro como um todo? A gente tem dentro do Febraban Educação, então dentro do nosso site ou das nossas redes sociais, as pessoas podem encontrar mais informação. E nosso grande objetivo e propósito é esse: como é que a gente consegue promover soluções de aprendizado que cada profissional que está dentro do mercado consiga se conectar. E a gente tem se desafiado a como é que a gente consegue trazer esse olhar de qual é a dor que o banco está vivendo para dentro de casa, qual é a dor do setor. Então vamos pensar em golpe e fraude, para dar um exemplo simples e tradicional. Dá para fazer uma universidade disso. Só que tem que ser rápida, tem que ser, cada golpe é uma aula. Exatamente, Patrícia. E como é que a gente faz isso? Ali dentro da Febraban, então, se eu pego alguém de uma cooperativa, alguém de um banco digital, de um grande banco e de um banco público, nosso último piloto que a gente apresentou aqui na Febraban Tech, junto com o time da Febraban e junto com os bancos, foi esse. Então a gente construiu uma certificação porque a dor dos profissionais era, olha, eu preciso cada vez mais ter especialistas que consigam transitar nesse tema. Vamos construir um conteúdo de forma compartilhada? E a construção desde a origem foi compartilhada. Foi colocando todos eles ali na telinha do Teams e dizendo assim, me conta qual é a dor de aprendizado que você tem aí na sua equipe. Vamos montar, então, junto um plano de aprendizagem? Vamos entender o que ele precisa trazer para dentro da sala de aula ao vivo, o que ele pode fazer de autoestudo, quem que vai procurar, e foi assim que a gente criou uma das certificações que a gente está lançando aqui dentro do Febraban Tech, que é a 900, para profissionais que buscam se aprofundar em prevenção a golpes e fraudes. Mas eu acho que é um exemplo desse lugar. Exato. E Luiz, fala sobre o que fica para você desse estudo? Você que está tão acostumado a fazer esse tipo de trabalho na Deloitte, né? E é especializado em futuro do trabalho. O que ficou de mais que você destacaria aqui para as pessoas levarem a partir de agora para frente? Eu diria que apesar das incertezas, que é um cenário de incertezas, né? Você começou com a pergunta, né? O que será de nós? O que nós vamos fazer? Eu acho que fica a mensagem que existem caminhos e tarefas importantes a serem concluídas neste momento. Que é avançar no entendimento da necessidade da força de trabalho, desse exercício de futurologia, de quais são as habilidades importantes para aqueles desafios, para que a gente consiga ser ágil o suficiente para acompanhar esse futuro. Como a gente começou dizendo, o futuro é hoje. Ele não é mais o futuro de 5 ou 10 anos para frente, né? Então, é muito importante a gente avançar, ganhar maturidade, ganhar escala, trabalhar nas soluções que, de fato, tragam uma força de trabalho mais preparada para lidar com o cenário atual. E a gente vê a chegada da inteligência artificial, todo mundo falando, puxa, eu estou ameaçado porque a inteligência artificial vai roubar o meu emprego e tal. A gente tem entre os empregos que, sim, estão ameaçados, entre os empregos que estão sendo criados pela inteligência artificial, tem uma massa de empregos que são bilhões de funções, bilhões de profissionais que precisam aprender a utilizar a inteligência artificial para melhorar a qualidade do trabalho que ele entrega, né? Então, nesse ponto, eu acho que tem uma oportunidade de aprendizado enorme para todo mundo. O que eu tenho aprendido aqui, né, nessas entrevistas é que cada vez menos as pessoas ficam compartimentadas em departamentos e nas suas funções. Elas precisam ter o entendimento do todo, desse transversal, né? Os problemas são multidisciplinares. A solução ela não está centrada numa única vertente. Então a colaboração ainda é uma questão muito importante. A troca de informação, a gente falou de aprendizagem colaborativa, a maneira de atuar também hoje é assim. Ela é multidisciplinar, ela tem grandes vieses aí diferentes do mesmo problema. E o líder, ele é um líder estratégico, não é mais um líder controlador, né? E aí e esse líder, ele tem o trabalho de engajar essa equipe coletivamente. E não que cada um tenha o seu aprendizado individual e que eles estejam descolados da cultura da empresa. Então, a cultura da empresa também
muito importante, enfim. Talvez É o que eu esse é o venho... maior desafio. E é isso mesmo, Patrícia. Talvez assim, cada vez mais os problemas são mais complexos. E se eles são mais complexos, na medida que você escala, eles vão ficar mais complexos ainda, concorda? Pensa se eu tenho alguma alucinação, algum viés no IA, ele não tem mais impacto em uma pessoa, ele tem impacto numa rede inteira, quando a gente pensa. E aí você precisa mobilizar pessoas diferentes, de lugares diferentes, para quê? Para basicamente pensarem junto e conseguirem criar potenciais soluções. Eu acho que é esse lugar que cada vez mais os lugares têm se provocado. Você sabe que no painel anterior a gente estava falando, e um aspecto que eu nunca tinha parado para pensar, que a gente fala de aprendizagem de máquina, mas a gente nunca falou de desaprendizagem de máquina. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa quantidade enorme de dados entrando, imputados para a gente tentar desenvolver novos negócios, né? Tentar desenvolver novos serviços, novos produtos, se a gente erra na programação, se a gente erra na quantidade ou traz algum viés discriminatório, dificilmente você consegue tirar aquilo da máquina. É mais fácil você começar de novo a programação do que corrigir isso. E isso o humano tem a capacidade. A gente sabe que é difícil. Desaprender é difícil a beça. Mas se a gente estiver aberto a aprender mais, né? Aprender sempre, já é meio caminho andado, né? Sem ser repetitivo, é que esse axioma novo que se criou não é mais sobre humanos, não é sobre máquinas, não é sobre tecnologia, é humanos mais tecnologia. O resultado é bem maior, Exato. né? É o 1 mais 1 que é maior que 2, né? Então, gente, queria agradecer, adorei falar de educação, que eu adoro esse tema, acho que a gente está precisando desses insights da pesquisa de vocês para a gente poder ser um profissional melhor hoje, né? O negócio é que tem que ser hoje, é tudo muito rápido, é bom que as pessoas comecem a se mexer, né? Obrigada a Fernanda Aroni Ratanaka, ela é gerente de certificações e soluções educacionais da Febraban Educação, parabéns pela iniciativa. Luiz Barosa, sócio da Deloitte na área de capital humano. Obrigada, Obrigado, meninas. Patrícia. Só fica o convite aí para as pessoas acessarem o estudo completo que está Como é que disponibilizado faz isso? nos sites da Febraban Educação e na Deloitte também. Podem acessar os resultados. Se quiserem aprofundar, estamos à disposição, né, Nossa, Fernanda? que maravilha! E a ideia é que esse estudo ele traga pessoas para perto, assim, ele ainda se desdobra em talvez negócios ou em cursos, estudos. Qual é a ideia a partir de agora, com esse estudo pronto, saindo do forno? Ótimo. A ideia e o próximo passo é que a gente comece cada vez mais, com cada um dos associados que participou, fazer conversas e trocar para os próximos passos de, olha, isso para cá cabe uma solução transversal que a gente constrói como setor e de forma coletiva. Para isso vale a gente aprofundar em estudos e entender mais tendências. Então ele se desdobra em ações práticas junto com os associados. Dele deriva o primeiro comitê que a gente está tendo de aprendizagem na Febraban, que é uma prática que a gente não tinha e a gente entendeu que faz sentido nascer. Hoje a gente teve junto com eles, com os associados, num almoço, justamente para dar início a vamos olhar para os dados mais de perto agora, que a gente já tem eles consolidados, e vamos derivar deles ações que, como setor, fortalecem cada um dos que está aqui junto com a gente, os profissionais que estão também, e como a gente tem cada vez mais impactado a sociedade, porque é um setor que, de alguma forma, chega para além dos seus muros. Muito bacana. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a nossa conversa gravada em casa, no escritório, na academia, no trânsito e aqui em torno do nosso estúdio de vidro. Muito obrigada a todos pela atenção e a gente segue com o terceiro dia amanhã, o terceiro dia de Febraban Tech 2025 com outras histórias inspiradoras e conversas inspiradoras aqui nesse estúdio. Muito obrigada pela atenção por hoje e até a próxima.